temos alguns produtos nacionais, mas antes de começar a falar de nós, eu queria só entender, para modular um pouco o discurso, quem aqui é agente de viagens? Opa! Estudante? Não temos estudantes. Eu vi que tinha gente do Sebrae entrando. Sebrae de Santa Catarina. Perfeito. E suponho que hotelaria... Bom, já dá para entender mais ou menos. Somos uma operadora, então vamos conversar fundamentalmente aqui da relação do que a gente faz com o que o agente de viagem faz e como isso encaixa, se Deus quiser, da melhor maneira. Somos uma operadora particular. Nós acreditamos em um tipo de produto, em um tipo de relação com os parceiros e com os clientes diferentes. Nós somos pequenos, nós não somos uma empresa de grande porte, e nós somos especializados no que resolvemos chamar de viagens em grupo artesanais, uma expressão que inicialmente causa uma certa estranheza, porque como um grupo, uma quantidade maior vai ser artesanal. É simples e é maravilhoso, é o que nos dá vontade de sair da cama todo dia de manhã. Nós gostamos de pensar cada saída individualmente. Então não existe o roteiro do mundo de França é o mesmo durante o ano inteiro. Não, a França não é a mesma durante o ano inteiro. Então quando a gente vai para a França, a gente tem que entender o que a gente vai estar mostrando na França naquela determinada época. E a gente acredita que assim o cliente vai ter uma experiência mais satisfatória e ele vai levar uma lembrança que é diferente. Ele não vai fazer uma viagem, ele vai fazer a viagem da vida dele. O que vem vai ser a próxima viagem da vida dele, e a outra vai ser novamente a viagem da vida dele. A gente chama isso de deixar memória afetiva. Então, a gente usa, pensando no lado do negócio, a gente usa a memória afetiva como um instrumento de fidelização do cliente de vocês para vocês. Porque a gente não conversa com o cliente, né? Nós conversamos com o agente de viagens, nós não somos uma agência. E nós somos uma operadora que não segue o fluxo. Não cabe para nós brigar em termos de posicionamento, em termos de venda, com operadoras de muito maior porte, que são nossos parceiros na Brastoa. Então, nós buscamos roteiros exclusivos e inspiradores que se transformam em memória afetiva. Então, inicialmente, a gente tem o Irã, que é um destino que a gente ama e faz com muito cuidado, com muito carinho. A gente tem o Butão, que a gente vai falar dele um pouco mais à frente, que a gente gosta de não apenas ir ao Butão, a gente gosta de entender quando, e a gente gosta de fazer parte, dar ao nosso cliente a sensação de que ele é um butanês honorário, e durante 15 dias ele vai se sentir um cidadão de lá. O Egito, que ficou super na moda, né, com a pandemia, o brasileiro, inicialmente todo mundo parou de viajar, depois poucos países começaram a se abrir para o brasileiro, e inicialmente a gente teve os Emirados Árabes, a gente teve Maldivas, a gente teve o México, que hoje é o problema de todo mundo, né, que não tem visto, e a gente teve o Egito. Nós temos um posicionamento muito forte no Egito há muitos anos. A gente vai falar disso também. A gente fecha o templo de Luxor, patrimônio da Unesco, para fazer uma celebração lá todo ano. Fazíamos isso até a pandemia. A pandemia, todo mundo começou a vender Egito. Então, para onde a gente tem que olhar? A gente tem que ter um Egito diferente do que os outros fazem. E aí a gente foi descobrir Siwa, o oásis de Siwa, lá perto da fronteira da Líbia. Então, hoje, nós temos, além daquele produto básico, a oportunidade de conhecer outras partes do Egito que nos tornam incomparáveis, por assim dizer. Então, o cliente de vocês, quando identificar na agência de vocês, quando vocês oferecerem um produto
que tem SEO, não existe aquela possibilidade, eu vou ali do lado, vou achar um outro igual pelo melhor preço, vi o anúncio de não sei quem no online. A gente oferece uma barreira de entrada difícil de ser transponida. É claro que a gente tem a limitação do nosso tamanho, então nós vamos ter 30, 40, 50 roteiros por ano, e é isso, são 50 grupos, e a gente vai rodar nesse universo. Então a gente gosta de dizer que a gente faz uma curadoria de viagens, né? Que são feitas uma a uma, então a gente acorda, bota lá o primeiro dia na planilha, qual hotel é bacana para a gente fazer um roteiro para o sul da França em junho, que é a época da floração da lavanda. Esse roteiro a gente começou a fazer em 2015. Hoje é um roteiro quase comum de se encontrar, muitas operadoras passaram a oferecer esse tipo de experiência. Lá atrás, quando a gente inventou, não me lembro de ter visto ninguém. A gente tem, na mesma época do ano, a floração da lavanda começando, o final da floração do girassol. A gente tem uma área específica no sul da França, estamos falando de um fenômeno natural, né? Então a floração pode atrasar, pode adiantar, e você está vendendo a promessa de ver uma floração. Então a gente tem que ter o plano B e o plano C. O campo que normalmente está florido para a gente ver lá em Valensolo a lavanda na última semana de junho, na primeira de julho, esse ano atrasou. A gente tem um desvio e a gente vai resolver isso em outro lugar. Vamos ver os campos de girassol. Vamos pensar mais do que isso, porque simplesmente montar um roteiro em que você vai ver um campo de girassol quer dizer pouca coisa. Então, é uma barreira de entrada pequena. Então, a gente vai encantar o cliente também com os mais bacanas mercados provençais. Então, existe um calendário de mercados no sul da França, que toda quarta-feira, por exemplo, a gente tem um mercado em Saint-Rémy, que é um mercado espetacular. Então é inimaginável não estar em Saint-Rémy na quarta-feira. Toda segunda e toda quinta tem um mercado em Ile-sur, mas o mercado de domingo é mais bacana que o de quinta. Então o roteiro é montado levando isso em conta. Nesta mesma época do ano, a gente tem o Festival de Teatro de Avignon, que é uma cidade que já foi inclusive sede do Papa vivia em Avignon, obviamente antes do Vaticano. Então, o Festival de Teatro de Avignon é o segundo grande teatro festival e ele toma conta das ruas. Então a gente vai juntando todas essas pecinhas e identifica uma oportunidade de montar um produto. É a época do ano em que as figueiras dão fruto. A gente até come figo no Brasil, mas a gente não vê uma figueira carregada. A gente escolhe um pequeno hotel de apenas 12 quartos, fechamos o hotel todo ano, levamos o cliente para ficar lá, ele acorda de manhã, dá 3 passos, levanta o braço, pega um figo na figueira, come, pega 4, 5, leva, põe na mesa do café, servem aquele café provençal, delicado, não é aquela loucura do buffet. Então, é um produto muito particular e um produto que tem uma história muito interessante. Ele começou a vender, o primeiro ano que a gente fez, uma agente de viagem que nos acompanhou, tirou uma foto no meio do campo de lavanda com os braços abertos, de vestido branco, um chapéu azul e aquela foto do campo de lavanda. A gente passou anos que a gente vendia esse produto baseado apenas e tão somente nessa foto. Tem uma gente aqui, uma cliente querendo comprar a viagem que ela tira essa foto. Esse conceito do instagramável, que agora, inclusive, está um pouco exagerado, né? Fiz um fan tour há 2 semanas atrás, em que fica todo mundo querendo te forçar a tirar foto. Agora virou uma loucura, a gente tem que ser muito cuidadoso com quando acha a receitinha perfeita, de simplesmente porque a foto é sedutora. Mas de toda maneira, o importante é que todos esses elementos são artesanalmente reunidos com todo cuidado, com todo carinho, com todo conhecimento de uma empresa que o povo tem 20, 25, 30 anos de mercado, consegue, e a gente produz um produto, que são viagens que são pensadas em oferecer o que normalmente não se oferece, em cuidar do que normalmente não se cuida, em pensar no que normalmente não se pensa. Aqui a gente tem também, são 3 fotos de viagens de grupos nossos. Um é uma Transiberiana,
a foto maior, a viagem que a gente faz com regularidade. Agora, obviamente, desde que o maluco resolveu invadir a Ucrânia, uma viagem que a gente vai ter que deixar de fazer. Como é que a gente pensa a Transiberiana? Excelente exemplo também. De duas maneiras completamente diferentes. A gente tem a Transiberiana clássica, luxuosa, que o povo adora, com o povo danças e produto turístico mais estruturado, mas a gente também tem uma Transiberiana completamente diferente. A gente tem uma Transiberiana em trem regular. Então a gente consegue sair da rota principal, oferecer oportunidades de ter um contato com localidades russas menos conhecidas e um produto diferente para um público diferente. Transiberiana, quem já teve a oportunidade de tentar vender ou de vender aqui, sabe que é um produto bem caro. A gente consegue ter um produto com DNA e um produto de um nível de satisfação dos maiores que a gente tem, porque é um produto que o cliente, quando ele volta da viagem, ele tem a sensação de que aquela viagem aconteceu para ele. Aquilo não acontece outra vez. Isso é muito especial e isso a gente faz, inclusive, para grupos, né? Obviamente, grupos fechados de agência. O cidadão aqui embaixo está colhendo rosas na Bulgária. Então, a gente ama o roteiro de Bulgária e Romênia. Um roteiro que não é um roteiro muito comum, não se encontra muito. A gente começou muitos anos atrás a operar, operamos 1 ou 2 grupos por ano somente. Quando a gente opera? Na segunda quinzena de maio. Por que a gente opera na segunda quinzena de maio? Porque é a temporada de floração das rosas búlgaras, que são consideradas as rosas mais espetaculares do planeta. Levamos os clientes todos, seus clientes, para uma plantação de rosas, uma cestinha na mão de cada um, vão colher pétalas de rosas, saem da plantação, vão para uma destilaria, destilam óleo essencial. Então eles não estão comprando um souvenir feito na China, escrito "Eu amo Bulgária". Eles estão indo a uma destilaria, eles estão destilando o souvenir que eles vão levar, ou vão guardar, ou vão usar para dar cheiro bom no armário, o que for. Uma festa, são recebidos com moças de trajes típicos. A tradição local é sempre oferecer pão para quem está chegando, então o pão é feito ali, ele é oferecido. Um tipo de experiência que fica guardada. A viagem da Bulgária e da Romênia é linda sempre. O povo vai pouco, o povo devia ir mais, devia olhar mais para a Bulgária e a Romênia. Mas esta maneira cria esse vínculo emocional. Sim, depois falamos disso. Aqui a gente tem, de novo, a Transiberiana, a gente tem o Irã. O que a gente quer tocar aqui é que nós não somos uma empresa focada em vender. O que é um contrassenso, porque toda empresa tem que ser focada em vender, né? É da natureza das empresas, antes de qualquer outra coisa você tem que vender. A nossa obsessão é vender de novo. A gente nunca está preocupado com vender. Porque vender, no nosso caso, acaba 8, 9, 10 meses antes do cliente de fato levar o que ele está comprando. Então, o que nos interessa é, a partir do momento em que o cliente de vocês pagou vocês e repassou para nós, a gente aqui começa já, imediatamente, 9 meses antes da viagem sair, a pensar em vender de novo para vocês. E dessa maneira a gente cria um círculo virtuoso. Porque o objetivo só na venda, ele não nos leva a construir o tipo de satisfação que a gente entende como sendo fundamental. O que a gente gosta de incluir em roteiros? Se você puder tirar esse áudio, por favor, eu não sei como é que ele foi parar aí. A gente tem alguns exemplos aqui do que sintetiza esse pensamento de itinerários e atrações ímpares. Isso é dinâmico, é claro, isso vai mudando. Em um momento da vida, ninguém fazia o tour para ver as lanternas no norte da Tailândia. Esse ano eu vi tour sendo lançado para essa operação, o que é muito curioso, porque a gente também tem que ser muito respeitoso com o cliente e com o produto.
A imagem é linda, ela ajuda muito a vender, só que isso não existe mais. O povo continua vendendo um produto que, de fato, não existe. O festival deixou de existir. Existe um parque numa universidade onde algumas pessoas vão, soltam balões, mas o festival não existe. A gente tem, por outro lado, o festival na Mongólia, que chama Nadan, é o Dia Nacional da Mongólia. Todas as tribos nômades da Mongólia, que é uma característica muito marcante, trajes lindos, se reúnem em Ulaanbaatar, que é a capital do país, e fazem um desfile como nunca se viu. Ir à Mongólia no Nadan é uma experiência que tem peso 30 contra ir à Mongólia a qualquer outra época do ano. É absolutamente deslumbrante. A gente vai com essas observações validando o nosso posicionamento. Ele não é melhor, ele não é pior. Tem empresas que trabalham em vários níveis e que entregam produtos maravilhosos, mas o que a gente gosta sempre de deixar claro na do mundo se a gente convidou você para ir para a Mongólia, o seu cliente para ir para a Mongólia em junho, nós temos um motivo para isso. Se a gente está indo para a Holanda no final de março, se a gente está indo em abril, que é uma época que é mais fria, a gente tem um motivo para isso. A gente está indo ver a floração de Keukenhof, a gente está indo ver as tulipas. Então a gente sempre vai construir. André, sempre? Quase, né? Tem vezes em que a gente tem um produto que é simplesmente um bom produto, uma boa oportunidade comercial, por exemplo, um bom cruzeiro fluvial, e a gente vai conseguir oferecer isso com o nível de cuidado, o nível de esmero que a gente tem nas operações, mas não necessariamente numa data ou durante um festival. Mas outra coisa que a gente sempre gosta de chamar atenção, a gente acha muito importante ter a oportunidade de um contato mais próximo com a comunidade local, com o morador, assim, a gente não passar em visita como se a gente estivesse numa bolha, né? Aquela sensação aquele roteiro de Europa pela janela do ônibus, 12 países em 18 dias, você passa, vê tudo correndo, não interage com ninguém, desce na lojinha de souvenir, compra, moça, eu queria o imã de geladeira de Berlim, a senhora está na República Tcheca, desculpa, me perdi. Então, essa coisa corrida, a gente não tem esse tipo de entendimento em produto. Então a gente vai proporcionar no Nadan, na Mongólia, por exemplo, a oportunidade de estar o dia inteiro e de se aproximar ao máximo possível. Como eu falei, no Butão, a gente chega a se vestir, vamos voltar nisso. No Irã, a gente gosta de entrar nas comunidades, a gente é apaixonado pelo Irã, a gente adora o Irã. Tem muito má fama, não merece. O governo não corresponde ao país. Acomodações. É muito importante, no nosso entendimento, que o que a gente come e aonde a gente fica esteja relacionado à viagem que a gente está fazendo. Não é dizer que chega lá no 10º dia, o povo do grupo vai falar, pelo amor de Deus, aonde eu arrumo um italiano, porque eu não aguento mais essa comida louca. É normal, né? Ninguém tem que comer tão diferente todo dia. Mas entendemos que é muito importante conhecer a cultura do contato com o próximo e também na gastronomia e também na acomodação. Era muito fácil, e a gente usa muito, tá? Botar um slide aqui de acomodação, botar o Intercontinental Marseille, que é um hotel, um prédio que é tombado, um prédio maravilhoso, espetacular, 5 estrelas, quase 6. Nós trabalhamos com uma série de pousadas de Portugal, paradores espanhóis, muitos hotéis muito bons no mundo inteiro. Mas são hotéis que têm uma tarifa. Então entra lá, entra num broker, compra, coloca um grupo, faz um acordo. Não agregam o que algumas oportunidades de acomodação agregam. Essa barraca que a gente tem aqui embaixo, isso é um yurt, uma yurta, um ger. Isso é a habitação tradicional
dos nômades da Ásia Central. Obviamente, a habitação tradicional dos nômades da Ásia Central não tem o minibar que está ali na foto, não tem um ar-condicionado, não tem uma cama maravilhosa, não tem um banheiro que você entra, tem água quente, tem aquecedor, tem um box blindex. Então, a gente não está propondo um cliente que paga um produto de um valor agregado assim, importante, viver a experiência raiz do nômade, porque realmente o banheiro do lado de fora, o buraco no chão, não atende a Dona Filipa. Mas é muito bacana quando você sai e vai rodar pela Ásia Central, vai rodar pelo deserto de Gobi, por exemplo, e a sua acomodação ao final do dia corresponde perfeitamente ao que você foi vendo durante o dia inteiro. Então você vê os nômades ocupando os espaços, cuidando dos rebanhos, fazendo o que os nômades fazem, e você entra numa acomodação como essa, mas com todo o conforto. Não é fácil achar, mas existe. Isso é o nosso dever de casa, é aí que a gente se diferencia. É que quando você tem um grupo que tem esse tipo de perfil, a gente é muito, muito, muito competitivo, muito adequado. Dá para até dizer que a gente é muito bom nisso. O barco ali em cima, a gente faz viagens para o sudeste da Ásia, mas a gente freta, podemos, né? Isso é um barquinho de 10 cabines só. A gente cria um pequeno mundo no Mekong e vai conhecendo, vai parando nas localidades, a gente dita o ritmo. Estava agora no stand da gente, todo mundo convidado para passar amanhã, quem tiver tempo ainda, conversando sobre isso, sobre a não imposição desse tempo. A gente cria o nosso tempo quando a gente tem o nosso barco. Tem um programa, é claro, uma viagem em grupo, não é na louca a gente viajando com os amigos. Mas isso nos permite estar em um barco típico do Mekong, de novo, a gente está inserido naquele contexto e a gente está tendo uma oportunidade, a gente está tendo uma experiência bem diferente. O hotelzinho pequeno aqui embaixo é o hotelzinho da Provence. Era fácil, tem hotéis maravilhosos nesse roteiro. Voltando, tem o Intercontinental de Marseille que a gente usa. O hotel que mais agrada é isso aqui, essa entradinha dele, a sensação que você tem é que você está entrando na casa de uma pessoa, um casal de donos, eles te recebem como se você de fato estivesse na casa dele. Não tem uma recepção, não tem um balcãozão assim, o povo senta nas cadeiras, é recebido, eles são doces, dão dicas do mercado, o que está bacana nessa temporada. A gente sempre convida o grupo que está viajando, olha, amanhã no mercado de Saint-Rémy, a gente tem barracas de tapenade, de embutidos, de pães, de queijos, de tudo. Cada um compra o que quiser, a gente monta um piquenique, às vezes pega um barco e vai para uma ilha montar isso, às vezes monta no próprio gramado do hotel. Isso vai funcionar de acordo com o desejo do cliente, com o perfil do grupo, quando é grupo fechado. O importante é humanizar isso, né? E trazer, contextualizar, trazer a experiência de Provence para fora de simplesmente o hotel internacional. Usamos? Claro, temos que usar também, mas é importante não abandonar isso. E a gente pensa nos caminhos percorridos. Então, não basta a gente vender Portugal, Espanha. Então, a gente gosta de vender o Uzbequistão, o Irã, a Mongólia, o lado B do Egito, o roteiro que ninguém faz na Itália, uma Sicília com 16 noites, é uma coisa que não tem paralelo, né? Qualquer roteiro de Sicília que a gente vai ver em grupo aí pelo Brasil, são roteiros que, cara, são 6 noites na Sicília. É criminoso fazer um roteiro de 6 noites na Sicília. Não pode chamar de Sicília, tem que chamar pelo pedacinho que está sendo visto. Então, explorar com mais calma, explorar com propriedade. Na Sicília, ir numa fazenda, se for a temporada, de azeitona, colher azeitona, conhecer o processo, ir numa salina em Trapani, entender, tem um museu do sal, que parece a coisa mais improvável, e é muito bacana. Vai para as ilhas e olha, lá no norte, vai ver o Stromboli em erupção à noite. A gente perde muita coisa dos lugares, dos destinos
porque existe uma cultura vigente de que a viagem ela tem que ser rápida, ela tem que incluir muita coisa, ela tem que ter preço, eu tenho que voltar e matar meus vizinhos de inveja, dizendo que eu fiz isso, aquilo, outro. A gente não quer matar vizinho de ninguém de inveja. A gente quer só que os clientes de vocês, quando viajam com a gente, voltem com o coração quentinho, com a sensação de que fizeram uma viagem mais humana, mais artesanal. Essa talvez seja a história que eu mais gosto de contar na do mundo. A gente tem um grande parceiro, uma agência do interior de São Paulo, que quando ele nos conheceu, tem uns 7, 8 anos, eu acho isso, ele chegou para nós com uma dor. Ele falou: André, a gente montou para um grupo que tinha um interesse muito específico. O interesse específico era aquela maçã que o interior é vermelho. Essa nem é uma boa foto, para falar a verdade. Só uma foto que a maçã é vermelha por fora e ela é vermelha por dentro, e ninguém sabe que isso existe. Se alguém aqui sabe, é agrônomo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E ele veio, existe uma maçã, a gente não conhecia, não sabia nada. Hoje eu sou capaz de dar uma meia hora de aula sobre a Isabel, mas na ocasião nada. Ele comprou uma operação, eu poderia até dizer o nome da operadora que vendeu para ele, porque ela quebrou agora na pandemia, mas não precisa. Ele comprou uma operação para o grupo que tinha um interesse específico em ver a maçã vermelha. E eles foram numa operação em agosto ver a maçã vermelha, que só está vermelha em outubro. Então, montaram, venderam tudo, embarcaram o grupo, chegaram no lugar e não tinha maçã vermelha. E aí encontraram a solução que foi: não, amanhã a gente vai na cooperativa, porque a cooperativa tem câmaras frigoríficas a maçã, então todo mundo vai poder ver a maçã. Amanhã era domingo e a cooperativa estava fechada. Então, assim, parece piada, e se não tivesse acontecido, sendo dito para mim, eu jamais acreditaria. Eu não acreditava, está tudo certo. Montamos o roteiro, aprendemos tudo, podemos garantir que no dia 28 de setembro agora, daqui a poucos dias, o cidadão que está lá na última fila, Luiz Vidal, vai sair acompanhando um grupo nosso para esse roteiro. Uma semana seguinte, o segundo grupo sai para fazer o mesmo roteiro. O roteiro da maçã vermelha? Não é. A maçã vermelha, que foi a demanda específica que o agente de viagens teve para aquele grupo que queria ver isso. Quando a gente começou a pesquisar o que mais a gente vai fazer, porque, pelo amor de Deus, ir para a Itália só para ver a maçã vermelha é difícil. Essa ideia inicial deu vida a um roteiro tão espetacular. É um roteiro que vai a Innsbruck, é um roteiro que pega o trem panorâmico na Suíça, porque está tudo muito pertinho, faz a região dos lagos na Itália. É um roteiro que a gente lança, ele esgota, a gente lança, ele esgota, e como a gente trabalha com hotéis menores, a gente não tem mais capacidade nos hotéis e a gente para de vender. Então é um roteiro que ele foi lançado como o Tour da Maçã Vermelha, que nunca ninguém teve que responder mais por que um tour chamava isso. Esse nome não existe mais. A descrição da maçã vermelha hoje cabe em 2 linhas no dia a dia operacional do roteiro. E é uma experiência espetacular. Até merecia mais, mas ela é tão espetacular e tão improvável que a gente prefere dizer: visitamos um pomar histórico, onde veremos isso, aquilo, outro. E a gente tem um dia inteiro que gira em torno do tema maçã, mas ele é muito maior do que isso. Não é para quem quer saber de maçã, é para quem quer saber de cultura local, quem quer saber de gastronomia, quem quer entender por que a maçã naquele vale é tão interessante, e passeia por uma série de elementos. Então, o que eu gosto nessa história não importa como nasce, não importa a célula inicial, se a gente trabalha direitinho, se a gente toma cuidado, se a gente vai atrás de cada coisa que pode agregar, a gente acaba tendo produtos diferentes. Então é um trabalho louco. A gente tem hoje algumas dezenas de produtos na do mundo, mas são produtos que vieram nascendo ao longo dos anos. Assim. A gente não consegue
parir 15 roteiros com esse nível de cuidado por ano. A gente repete, né? O que já está pronto, obviamente, a gente não precisa fazer toda a pesquisa novamente. Então, a gente vai rodando esses roteiros e regularmente vai lançando novas ideias, seja por demanda específica do agente, que nos procura dizendo: eu tenho um grupo que no passado foi para o Azerbaijão e achou maravilhoso, o que mais chamou a atenção deles foi isso e aquilo. O que a gente pode pensar para eles? Vamos pensar. Eu tenho um grupo, teve uma gente que fez uma pergunta, uma solicitação maravilhosa. Assim, eu tenho clientes que já conhecem o mundo inteiro e são daqueles que colecionam carimbo no passaporte. Aquela gente que fica contando assim: eu já fui a não sei quantos países. Eu não sei, eu estou com dificuldade de encontrar o que vender para eles, porque eles já foram a todo lugar. O máximo que eu consigo então é pensar: tem um país aqui. A gente inventou um roteiro que está saindo pela primeira vez esse ano, que também é um outro maravilhoso exemplo de como a gente pensa produto. A gente inventou um roteiro que chama Os Menores Países da Europa. Então, o mesmo roteiro passa pelo Vaticano, por San Marino, por Liechtenstein, por Andorra, por Mônaco, e aí no meio disso não tem jeito, né? Ele vai encontrando a Itália, vai encontrando a França, vai encontrando a Espanha. Então, num primeiro momento, ele soa como um roteiro desses de, nossa, em 16 dias, 8 países, parece um desses de Europa pela janela do ônibus. Só que não, porque os países são absolutamente diminutos. Então, a gente consegue encontrar na dor, né, no problema, a possibilidade de até fui a 8 países. Claro que esse povo todo já foi Itália, já foi França, já foi o Vaticano, mas uns 3 ou 4 novos aparecem por aí. Guia. A gente adora guia. Eu comecei no turismo, quase ninguém nessa sala era nascido, em 1994, como guia numa empresa que chamava Soletur. A gente rodava por aí, uma viagem, um negócio que chamava ônibus brasileiro. E a gente saía levando os brasileiros pelo mundo. Eram produtos de SEG, né? Não tinha o cuidado artesanal, mas tem o cuidado do guia, tem o acompanhamento de quem te leva para conhecer o destino, a cultura. Isso a gente acha, não vou dizer indispensável, porque há casos em que a gente, por exemplo, quer acompanhar, conheço bem o país, um guia local e eu dou conta, e está tudo certo. Mas o conceito do cuidar também se faz presente nos guias. A gente tem, além do Vidal, o Hércules, o Terrique, a Cris, o Marcelo, mas nós trabalhamos com uma equipe pequena de guias e que a gente conhece muitíssimo bem e que nos conhece muito bem. Então é absolutamente complementar e faz uma parte fundamental. É uma parte fundamental. Por fim, então, a gente tem autenticidade, ineditismo, acolhimento, contato próximo, gerando experiências inesquecíveis e criando, então, essas memórias afetivas, que é o que a gente quer deixar no cliente de cada um de vocês aqui. Para falar, eu fiz uma seleção aqui de algumas poucas fotos dos roteiros, de alguns dos roteiros de experiência que a gente oferece, para dar uma embelezada nos olhos. Eu sempre gosto de ouvir o Vidal falar desses roteiros, porque ele fala com muita propriedade, muita paixão. Então, Luiz Vidal, se você quiser me dar a honra de falar aqui, coisa que você pouco gosta como guia, né? De dar uma pincelada rápida aqui do que são essas experiências. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Eu sou a parte que dizem que eu não trabalho, que eu só passeio, mas é mentira, eu trabalho um pouquinho. Mas o que eu acho assim, mais legal dessa palestra que eu vim assistir, assim,
aprender mesmo. Com o André somos amigos há 30 anos, viajamos como colegas juntos. Mas eu acho que tem pessoas que trabalham, quem vende pacote turístico ou vende uma viagem aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem vende? Trabalha com o cliente vendendo. Eu acho o trabalho de vocês assim fantástico, porque vocês chegam uma pessoa na agência de vocês, quer comprar um hotel em Manaus, quer comprar um hotel aqui em Recife, quer comprar um resort na África do Sul, e quer comprar uma viagem que percorre países pelo mundo afora. Como que vocês vão saber tudo isso? Viajar em grupo, você vai dizer, igual, pega aquele monte de caderno e começa a ler. Isso aqui passa por Portugal, visita essa cidade, visita aquilo, depois vai entrar na Espanha e dorme tantas noites aqui. E vocês ficam, às vezes, tentando explicar para o passageiro o dia a dia de um roteiro que é complicado até para mim, que viajo há 38 anos pelo mundo. O que eu achei mais legal nessa palestra, independente, porque eu estou acostumado a falar para o passageiro de vocês, que pode ser vocês um dia, meus passageiros. E agora, de repente, o André me chama para falar com profissionais de turismo, das diversas áreas. Temos aqui hotelaria, a turma aqui de agentes de viagens, o pessoal que trabalha com, enfim, está estudando para ser guia, ou o que for. Vocês são profissionais. E para mim é muito difícil falar para profissionais. Como eu sou profissional, eu vim assistir essa palestra. E o que eu achei legal é que quando uma pessoa quiser uma viagem em grupo, uma viagem... eu queria viajar com guia, tenho segurança de ter um guia de viajar, e uma viagem para a França, para onde? Para o Japão, para a Holanda. O que vocês me sugerem? O que eu gostei mais desse tema dessa palestra é que vocês não precisam dizer as cidades nem quantas noites. Vocês têm que dizer o conceito. Você tem que dizer que ele vai viajar com segurança. Você tem que dizer que o guia vai estar com eles. Você tem que dizer que vão ter uma experiência aqui um pouco diferente, que é um produto feito artesanalmente para ele. E vendendo o conceito do que quer que seja, do hotel de vocês, da viagem de vocês, do que vocês querem vender, qualquer coisa que vocês querem vender. Se vocês vendem o conceito, vocês vendem a viagem. O restante do quantas noites aqui ou quantas noites ali é detalhe, a gente lê, não precisa explicar muito. Então, assim, o conceito do mundo, um conceito que me encantou, e eu viajo desde que o André montou a empresa dele, e que eu acho assim fantástico, porque a gente vende uma ideia, vende um sonho, e vende. A gente não quer vender só a França, a gente quer vender a França com a lavanda. Um exemplo que ele não deu, mas que eu acho assim genial, foi uma sacada assim sensacional. Muita gente vende o Japão. Eu quero vender o Japão nas cerejeiras. Não, sonho que é cerejeira no Japão, Sakura. Então, mas poxa, olha que legal. Você vai procurar primeiro o avião. Qual avião mais barato? O avião é caro para ir para o Japão. A gente não procura avião mais barato. A gente procura qual a melhor maneira de chegar lá para você chegar na boa, descansado, bacana. Vocês sabem que na mesma época que você tem as cerejeiras do Japão, na mesma época, exatamente. Então, olha, e é difícil, porque a natureza se esquentou, sai antes. Se fez frio, depois. Então é difícil acertar. Mas vamos botar que tudo corra direitinho com o clima. Na mesma época, na Holanda, você tem aqui o Keukenhof, com aquelas tulipas lindas, aqueles campos de tulipas maravilhosos. E é difícil para o Japão numa rodada só. Como é que a gente vai entender? Quem é o nosso passageiro? Geralmente a gente tem mais de 60. Porque jovem não dá para fazer uma viagem dessa, porque tem formando família, está começando a trabalhar, não tem ainda o poder aquisitivo de uma pessoa mais velha. Eu acredito que quem vai fazer uma viagem dessa já tem uma maturidade para visitar o Japão. A gente que já está aposentado, que tem mais tempo. E essas pessoas não vão fazer um voo de 11, 12 horas para a Europa, mas um voo de 10, 11 horas para o Japão. Eles vão chegar lá acabados. Já vão começar a viagem sem perdendo um dia, porque vão dormir o dia inteiro. Então, qual é a ideia? A gente voa KLM. Eu não sei quanto a KLM custa. Se voar com uma outra companhia, sai mais barato. Mas com a KLM, eu paro 3 dias na Holanda e curto as tulipas. E vou andar nos campos. Eles descansam. Eles vão ter, que é o Keukenhof, vão ter os campos de tulipa, para depois ter as cerejeiras no Japão. E na volta a mesma coisa. A gente dorme uma noite e volta para... A gente quebra, mas quebra com uma companhia aérea onde eles vão ter 2 grandes atrações que uma só. Então a gente só vai Japão quando?
final de março, para a gente ter essa coisa do descanso num lugar super legal que ele vai gostar. Então você não vai vender o preço da KLM, você vai vender, poxa, você quer ir para Cerejeira, mas não quer ver as tulipas também, que eu quero. Essa coisa da França, das lavandas, gente, isso é fantástico. Uma imagem fala mais, eles não querem saber. Eu vou lá, eu vou tirar essa foto aí, a senhora vai, e você vai vender. Isso é conceito. Independente do que vocês profissionais estiverem vendendo, todos vocês vão vender alguma coisa. Se vocês sacarem o conceito da empresa, do mundo, vocês vão vender uma viagem em grupo com tranquilidade. Então, se alguém chegar para vocês, eu quero uma viagem em grupo, venda um conceito. Bem que vocês gostam do conceito desse tipo de aproveitamento. Eu acho que é por aí que a gente começa. E depois a gente lê o roteiro, tantas noites aqui, tantas... Isso é depois, a gente vende isso. Né? Se eu falar para vocês aqui, de repente, sobre o Japão, vocês não vão me perguntar quantas noites dorme em Tóquio, dorme que outra. A primeira coisa que vocês vão querer saber, a gente vai ver a cervejeira, a gente vai ver, vai ter Holanda também, vai ter tulipa, isso é conceito. Então, o que eu achei mais legal nessa palestra, mais bacana do que tudo que o André falou, que eu acabo tendo a obrigação de trazer essas pessoas com a expectativa acima do que vocês venderam. É um trabalho, às vezes a gente diz, vai passear junto, mas eu tenho que trazer essas pessoas de volta para vocês um sentimento muito acima da expectativa do que eles tiveram. E esse é o meu trabalho, porque eu comprei essa ideia desse conceito. Então é fácil para mim vender isso. Então o que eu quero dizer para vocês é: aproveitem, entendam o conceito da empresa. Dentro do conceito da empresa, o resto flui bacana, porque vocês vão acreditar que a gente vai fazer uma coisa com carinho e artesanal e o melhor daquela época. É como se eu estivesse lá na Índia, lá na França, lá na Alemanha com a minha agência e dissesse assim para eles: poxa, vamos para Olinda? O que é isso? Poxa, a gente vai lá pegar praia, vai pegar o quê? Tem uma praia linda, tem praia, tem não sei o quê, mas tem um carnaval lindo. Eu quero ir no carnaval com vocês lá e pegar uma casinha ali na ladeira de Olinda, que a gente abre a janela e veja os blocos passarem. Vocês vão ver, aí passa um filme desses blocos e eles vão saber o que é o carnaval de Olinda. E eles vão para Olinda com o carnaval de Olinda. Isso é o conceito todo mundo. Então, é isso que eu acho que a gente tem que captar, qualquer que seja o produto de vocês no hotel. O que a gente pode fazer nesse hotel? Não é demais. O André vai querer que eu pare de falar, porque senão eu vou embora. Mas, bom, gente, obrigado, mas eu queria só falar dessa foto, já que tem uma foto aqui. Isso aqui foi um espetáculo. Isso aqui foi um espetáculo. Porque vocês não imaginam que é um templo de luxo mexido. É uma coisa que você não pode nem beber mal. O templo fecha a tal hora. O programa da iluminação é um outro programa. É uma coisa um pouco religiosa dentro de um contexto de um país muçulmano. Vocês não imaginam que a gente, durante 5 anos, fretou esse templo, cercou esse templo, botou um buffet, botou uma orquestra, botou harpa, botou violino, fez um jantar, iluminou esse templo. E durante 5 anos o nosso Réveillon foi dentro. É muito legal isso, muito bacana. Esse ano a gente vai passar o Réveillon, e você diz assim: tinha vinho? Tinha bebida? Tinha o jantar? Tinha. Ninguém fez isso. Ninguém ofereceu. Nós tivemos nesses 5 anos talvez mais de 600 pessoas nesse programa. Um programa espetacular. Então, o que eu quero de vocês é assim: tragam alguém para viajar comigo, vamos juntos e vamos aproveitar. Obrigado, gente. Fala. Bia gosta de falar. Bom, legal. Então, basicamente, uma rápida passagem por experiências que a gente mencionou aqui. A festa dos mortos, a gente não leva só para festa, a gente faz todo mundo se maquiar. Esse ano está uma dor de cabeça horrível, metade dos passageiros não conseguiu o visto, está todo mundo, imagino, né, passando por essa dificuldade. Ainda assim, o grupo está saindo confirmado, com quantidade bacana de pessoas, e sempre com isso. Quem quiser, desce tal hora, no quarto tal, a gente bota um maquiador, então o povo sai para brincar o Dia dos Mortos, a história da floração, o dessecho butanês que eu havia falado,
o povo vestido igual, integrado, dançando com o povo, o Festival das Lanternas, que enfim, esse ano pelo menos não vai ser como era. Outra coisa que a gente adora fazer, grupo fechado, aluga uma vila, 10 suítes na Toscana. Um dia a gente vai no mercado, encontra uma perna de cabrito maravilhosa, o cara compra, sempre tem alguém no grupo que gosta de cozinhar, que tem uma receita de não sei quem. Um dia fica super gostoso, como se fosse uma família em casa, cozinha. No outro dia vai visitar Siena, no outro dia vai San Gimignano. Então a gente consegue ir construindo uma experiência mais afetiva também durante a viagem. O Festival da Mongólia, a Féria de las Flores, isso a gente está começando agora, eu fui visitar lá esse ano. É um trabalho duro, né? A gente tem que ficar viajando para caçar essas coisas pelo mundo. Trabalho duro, é difícil. Então, a gente tem isso, é um apanhado rápido para dar uma ideia do que a gente faz no mundo, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar de um projeto que a gente está fazendo decolar agora, que está muito afinado com isso. A gente está propondo a instituição dos embaixadores do mundo, que são estudantes. A gente está querendo... a gente gosta de conhecer as comunidades para onde a gente vai, mas a gente também precisa conhecer onde a gente mora. O Brasil é um país que é um continente, né? As diferenças no Brasil são enormes. Então a gente acha, a gente acredita que são décadas de experiência. O Vidal, cara, eu conheço ele literalmente, a gente começou a trabalhar junto no século passado e bota século passado nisso. A equipe do mundo, a modéstia não me impede de dizer, é uma equipe muito bacana, de gente muito bem preparada, e a gente acredita que tem muito a ensinar. E a gente tem hoje no mercado de turismo um problema grande de mão de obra. Então a gente na Brastoa tem experiências incríveis, que é uma jornada de formação que a gente vem fazendo decolar. A gente está hoje na 3ª edição, inclusive com Santa Catarina. O governo de Santa Catarina está apoiando a gente. A minha aula foi lá semana passada. Tinham 30 ou 40 empreendedores de Santa Catarina, muito legal, muito bacana. E com essa oportunidade que a gente tem de ensinar um pouco, a gente também entende que a gente tem muito que aprender. Então, a gente quer muito, a gente está baseado lá no Rio de Janeiro, e a gente quer conhecer Pernambuco, a gente quer conhecer o Amazonas, a gente quer conhecer o Acre, a gente quer conhecer o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. Então, a gente está propondo a formação desse grupo de embaixadores. Então, se alguém tiver contato com estudantes, se alguém for estudante, tiver interesse em formar com a gente e a gente construir alguma coisa, claro que tem a questão da formação profissional, né? Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a do mundo acredita na troca em todos os níveis, em todas as direções. Então, a proposta é essa, e eu queria deixar isso como uma última mensagem, antes de agradecer a todos por estar aqui a essa hora, com muita coragem. Muito obrigado.